Então, se a gente trocar a expressão aqui, verbo por Jesus, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Se você está em dúvida que verbo se refere a Jesus, é só ler o primeiro capítulo inteiro e você vai perceber, inclusive o verso 14, ele vai dizer que esse verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele vai contar coisas a respeito da história de Jesus que ele escolhe para revelar o Evangelho por inspiração divina, obviamente. Mas essa palavrinha, verbo, a palavra logos no grego, que João escolheu para pôr aqui, algumas Bíblias, vocês veem, né, elas não traduzem como verbo, elas traduzem como palavra. Às vezes fica mais fácil de entender, mas a ideia aqui é que é uma palavra com ação, uma palavra dinâmica, uma palavra com poder. E esse Jesus, que foi criador, que tomou parte ativa na criação, do qual nós devemos a nossa vida e todos os seres criados em todo o universo, Paulo disse lá em Colossenses, a igreja, porque nele, está falando de Jesus, nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. O conjunto das Escrituras são muito claras em dizer que o Jesus que veio a este mundo, enquanto ele esteve aqui nesse mundo, e antes e depois disso, ele era 100% Deus. Uma vez eu vi uma pessoa da área de saúde, já com uma certa idade, dizendo assim, olha, Jesus nasceu de Maria, mas estava grávida do Espírito Santo, então tinha metade do DNA de cada um. Isso é não entender a natureza divina. Jesus, ele era 100% homem, foi um de nós, mas João, ele começa o texto declarando a todos nós que Jesus não era um bebezinho qualquer, que Jesus não era só um bebezinho que estava sofrendo neste mundo, um bebezinho que simplesmente, por azar das circunstâncias, foi parar numa manjedoura na cidade de Belém. Muito contrário, até porque tudo isso estava profetizado que seria assim. Paulo também não deixa dúvidas. Neste Jesus, o Deus encarnado, esse Jesus que andou aqui, ali naquele corpo, você tinha a plenitude da divindade. Ele era totalmente Deus. Jesus era o Deus eterno. E não foi à toa que algumas vezes Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Noutra ocasião, Jesus conversando no cenáculo com seus discípulos, um deles, e talvez falando em nome do grupo, Felipe, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. A gente já encurta a conversa aqui, mostra-nos o Pai, isso basta. Eu imagino Jesus dizendo com uma certa tristeza, assim, com uma ternura, acho que essa palavra seria melhor, né? Jesus dizendo eternamente, há tanto tempo eu estou convosco, como é que você faz uma pergunta como essa? Felipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Jesus, ele estava ali. Jesus era o verbo era Deus, ele estava ali com eles, naquela sala, naquele ambiente, e eles tinham dúvidas. Como muitos de nós, nos nossos dias, olham para Jesus e procuram racionalizar o Evangelho. O problema é quando a gente quer se basear na sabedoria humana para definir aquilo que não é humano. Para tentar explicar, às vezes, com a ciência, né, com aquilo que é do mundo natural, conhecimento humano, aquilo que é sobrenatural, que é maior do que as coisas criadas. E é sobrenatural porque Jesus é o Criador, Jesus é quem faz o mundo natural. Então Jesus é maior do que todas as coisas criadas. A gente encontra lá em Isaías capítulo 7, lá é dito, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E você lembra o que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Havia uma dificuldade imensa, e há uma dificuldade imensa, de todas as pessoas entenderem o caráter de Deus, das pessoas entenderem a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o amor infinito e absoluto de Deus. Então Jesus, ele vem para ele
Ele poder se conectar conosco e falar a nossa linguagem, e para que Ele fosse, através de si mesmo, a revelação de Deus. Não à toa Ellen White escreve, eu acho que as palavras são lindíssimas. Está lá no livro O Libertador, também no livro O Desejado de Todas as Nações, e diz ali: somente amor desperta amor. Conhecer Deus é amá-lo. Devemos ver em seu caráter contraste com o caráter de Satanás. E somente um ser poderia fazer esta obra. Somente aquele que conhecia a altura, a profundidade do amor de Deus poderia revelar isso. E Jesus veio então para fazer essa revelação. Nenhum anjo, por mais nobre que fosse, poderia revelar plenamente a Deus, exceto o próprio Deus. Jesus, Ele transpõe essas barreiras para estar conosco, para revelar a Deus. E é justamente isso que está dizendo João, quando João diz que Jesus era o verbo, Jesus é a palavra, ele está dizendo que Jesus é o discurso de Deus, Jesus é a revelação de Deus, Jesus é a glória de Deus acessível a nós, uma vez que nós não podemos olhar para o sol, não poderíamos olhar para Deus, não poderíamos ter acesso livre a Ele por causa das nossas limitações, mas esse caminho foi feito de lá para cá. Antes que o homem pensasse em buscar a Deus, Deus desde o Éden, Ele está à procura do homem. E quando isso acontece, Jesus, Ele não é apenas o Deus Criador, Ele é Deus entre nós. Talvez sejam estas as palavras, essa ideia das palavras de Paulo, à igreja lá dos Filipenses. Capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Eu pergunto para você, quem que faz um negócio desse? Quem aqui está pensando em se esvaziar? Deus fez isso. Aquele que era o maior de todos, aquele que é o autoexistente, Ele não achou como usurpação o ser igual a Deus? É uma ousadia sem tamanho. E Deus fez, porque Ele ama você, porque Ele queria revelar o seu amor a você, Ele quer revelar a sua glória a você. Talvez seja também a ideia contida nas palavras escritas aí pelo autor de Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2. Diz ali: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, significa que aos antepassados deles, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você não entendeu? Jesus é Deus falando conosco. Eu estou usando o verbo aqui conjugado não no passado, no presente. Mas os sacrifícios, eles envolvem desde o momento em que o pecado passa a existir. E quando o pecado invade este mundo, Deus já está sacrificando a si mesmo. A natureza divina já está sendo agredida por causa dos nossos pecados, por causa de nossa natureza com tendências para o mal. Entenda, Jesus, Ele não se deu apenas para morrer como nosso sacrifício. Ele se deu para tornar-se um da família humana, para manter sua natureza humana para sempre. E Ele faz isso para que quando você tiver daqui a sucessões de eternidades, uma vez que você aceite a graça de Cristo sobre sua vida e aceite ser transformado por ela e seguir pela revelação de Deus, você vai orar para Jesus e vai ver que Ele tem DNA do mesmo tipo que o nosso, que tem os mesmos sistemas orgânicos que a gente, os mesmos hormônios, os mesmos tipos de células.
E você vai olhar para Ele e vai ver que ali está Deus, mas Ele vai ser igual a você. E durante toda a eternidade, a sucessão das eternidades, você vai olhar para Jesus e vai ver nisso uma lembrança de um amor que é impossível de compreender.